O nosso mestre, usando figuras de linguagem, ele se comparou a uma galinha. Isso mesmo, Yeshua HaMashiach se comparou a uma galinha e disse: Jerusalém, Jerusalém. Ele estava lamentando e disse: quantas vezes quis se ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos embaixo das suas asas. Meu Deus! Precisamos redimir a imagem da galinha. Na nossa cultura, a galinha está jogada pelo chão, meu irmão. Está defasada a imagem da galinha e precisamos resgatá-la. Porque o próprio mestre se comparou a uma galinha e ele lamentou diante de Jerusalém, que estava ali matando os profetas e apedrejando aqueles que eram enviados. Essa passagem está em Mateus 23, 37 e em Lucas 13, 34. E nós precisamos tirar algumas lições sobre esse animalzinho tão simples. Tarnegolet, tarnegolet. Tarnegol é galo, tarnegolet é galinha. Que mistério há na galinha e que nós podemos aprender, já que houve um tempo que todo mundo, acho que você lembra, que queria ser águia. E se falava de águia e se pregava sobre águia, todo mundo queria ser mais do que vencedor. Vamos vencer, somos águias. E eu te garanto que tem centenas e milhares de livros escrevendo sobre a águia. Mas poucos falam sobre a galinha. Pouquíssima gente fala sobre a galinha. E o nosso mestre se comparou a uma galinha que representa esse amor aconchegando como proteção e ao mesmo tempo querendo trazer para si, e aí logicamente se referindo à própria cidade de Jerusalém. Aqui é escrito em hebraico Tarnegolet, Tarnegolet, e temos também Of, outra palavra, Of, tá bom? Tarnegolet e Of, isso aqui são duas palavras usadas para galinha. Galinha. E nós precisamos tirar lições e, logicamente, colocar em pauta aqui porque o próprio mestre, ele se compara a uma galinha. Tá bom? Vou anotar na passagem Mateus 23, 37, Mateus 23, 37 e Lucas 13, 34. 13, 34. Ele se compara a uma galinha. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos analisar porque ele apresenta esse animal, né, e representando também o seu amor para com Jerusalém e ver toda essa crise que havia, porque o próprio Yeshua estava ministrando, estava pregando, e quantas vezes eu creio que angustiado ele pregou, sendo rejeitado, queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, blasfemavam contra ele, o chamavam de Beuzebu, enfim, imagine a angústia, sabendo que ele um dia seria morto, seria crucificado, entregaria a sua vida por nós. Imagine todo esse processo, sendo que ele abençoava, ele curava, ele libertava, ele anunciava a palavra da verdade, e era muito, muito perseguido. Que angústia! E chega um momento que ele desabafa, grita e se compara a essa galinha. Em primeiro lugar, porque a galinha tem cuidado com seus filhotes. Vou colocar aqui número 1. Cuidado com os filhotes. Certo? Ao contrário de muita gente que quer ser águia, eu vou lhe falar, é necessário ser águia? Sim, podemos usar esses dois exemplos maravilhosos, mas não podemos esquecer esta ave aqui. Repito que sempre é colocado de uma forma pejorativa. Chamar alguém de galinha é algo absurdo na nossa cultura aqui no Brasil. Mas olha, aqui a galinha está sendo colocada como uma cuidadora dos seus filhotes. Por quê? Porque a águia, ela não cuida dos seus filhotes. Até certo ponto, ela cuida, né? Demora bastante tempo para cuidar, porém, ela abandona o ninho e a águia força os seus filhos, expulsa os filhos do ninho e os joga para que eles aprendam a voar e acabou, né? E é bem triste a história de uma águia, porque ela coloca 2, 3 ovos, às vezes um só ovo, mas quando há 2 ovos, os filhotes mais fortes são mais alimentados e, logicamente, os fragilizados são promovidos pela própria águia para que o próprio filhote mais forte mate o filhote mais fraco. Ou seja, é a lei da sobrevivência, a lei do mais forte. Então, é bem triste a história de uma ninhada. Somente o mais forte vai sobreviver. Então, nós precisamos ver como essa águia ela é impiedosa,
e ao mesmo tempo ela é radical no cuidado com seus filhotes. Diferente da galinha que sempre estará protegendo os seus filhos, sempre estará protegendo a sua prole, ao ponto dele comparar o amor que ele tinha por Jerusalém. Né? O histórico de Jerusalém é bem amplo, muito amplo, e o próprio Yeshua está ali lamentando, está chorando. Ele está dizendo o amor que eu tenho como uma galinha que está protegendo. E eu sei que você já viu essa imagem em algum lugar de uma galinha com seus pintinhos, a coisa mais linda, e como elas ficam autoritárias, protetoras, como elas ficam cheias de autoridade, vamos falar assim, para defender a sua prole. Então isso é maravilhoso. Então, primeiro ponto, cuidado com os filhotes. Quanta gente hoje em dia que tem gerado filho não está cuidando dos seus filhos? Isso é uma tarefa muito difícil, muito difícil. Quanta gente gera filhos espirituais e não cuida deles, não os discipula, não os nutre, não os alimenta. Quanta gente iludindo pessoas que se convertem, são filhos espirituais e não lhes pregam o evangelho genuíno, não lhe dão a sã doutrina, não os levam para o caminho da verdade, os estão iludindo, estão levando para caminhos tortuosos. E esses líderes, pastores que são geradores de vida espiritualmente, vão dar conta dessas vidas. E vemos muita gente hoje em dia sofrendo porque não tem uma paternidade espiritual santa e não cuidam da prole do Senhor. E nós precisamos cuidar da grei do Senhor. Em segundo lugar, a questão da reprodução. Número 2, vou colocar aqui fertilidade. Por que eu falo da fertilidade? Porque a galinha, ela coloca a cada 24 a 26 horas, vou colocar aqui 26 horas, um novo ovo. Ela é muito fértil. Praticamente um ovo a cada 24 a 26 horas, ou seja, cada dia tem um ovo. Imagina uma granja, quantos ovos são produzidos. Então, ela é muito, muito, muito fértil. E o que acontece? Diferente da águia, que coloca praticamente um ovo ou 2 ovos por ano. É uma ninhada e vai cuidar durante muitos meses desse ninho, depois vai expulsar os filhotes. Então, a galinha ganha na questão fertilidade. E nós precisamos ser uma igreja fértil. Precisamos ter uma vida fértil espiritualmente, precisamos gerar filhos espirituais, precisamos nutrir esses filhos espirituais. E aqui vemos esse exemplo de uma galinha que tem uma ninhada. Você vai ver sempre uma galinha com 15 até 20 pintinhos, eu já vi embaixo da proteção dessa galinha. Então, a questão fertilidade, a galinha dá de 10-0 na águia. Todo mundo fala da águia, que ela tem olhos frontais, ela é predadora, ela voa mais alto. Beleza, mas vamos pensar um pouquinho na galinha, porque ela está aqui sendo usada pelo próprio Yeshua como um exemplo para a nossa vida. Terceira coisa. Território, olha só, território. Você vai ver sempre a galinha sendo zombada, porque ela vai ciscando o chão, olha de lado, né? A galinha sempre está olhando de lado, tem uma alcance ali periférico do seu território, está de olho. É diferente da águia, que é emblemática e ao mesmo tempo sempre apresentada como aquela que voa nas alturas, sobe em lugares altos, nas mais altas montanhas. Já vimos tantos exemplos lindos da águia, mas preste atenção. Nós precisamos, às vezes, estar olhando para o nosso território. O que está acontecendo com o seu território? Eu conheço muita gente que subiu nas alturas. Esses pastores coaching, esses pastores que gostam de promover só sonhos. Sim, é lindo sonhar. Mas eu já vi muita gente sendo iludida, levada para as montanhas e se esqueceu de coisas tão preciosas, tão lindas, simples, coisas territoriais que você talvez não percebe no dia a dia, no cotidiano. Eu conheço muita gente que subiu nas mais altas montanhas, mas esqueceu da sua casa, esqueceu da sua esposa, esqueceu dos seus filhos. Meu Deus do céu, isso não pode acontecer. Esqueceu de tanta coisa preciosa, santa dentro de casa. Eu conheço gente que viaja o mundo inteiro e vê a esposa 1 vez, 2 vezes por mês. Me diga, isso é vida de cristão? Isso é vida de cristão? Isso não é aprovado por Deus, não é aprovado por Deus. Conheço gente que chegou nas mais altas montanhas e se esqueceu de amigos, santos,
da simplicidade. E assim há muita gente que está subindo alto e se esqueceu da excelência, da pureza, do seu território, do dia a dia. E amigos mais chegados até que o irmão, que estão lado a lado. Já fomos vítimas de tanta gente grandiosa, pomposa, que gosta de voar alto e te empurra para coisas, para visão ampla, para... Meu Deus, estão se esquecendo de uma simplicidade. E há muita gente pecando com arrogância, pecando com pecados talvez de orgulho, muito orgulho, de ostentação, de ufanismo. Eu já vi muito ufanismo dentro da igreja, gente se ufanando, sendo medida e sendo valorizada por aquilo que ela faz e por aquilo que ela tem. E os pequenos que às vezes são tão simples, não são valorizados porque ele não tem, porque não tem um status, porque não tem conquista. Isso é maligno. Então, está faltando voltar novamente a olhar o seu território, olhar para as coisas do dia a dia, olhar para dentro de casa, porque você pode ganhar o mundo, mas você pode estar perdendo a sua família. E adianta chegar no topo da montanha e chegar sozinho e não tem que abraçar. Alguém disse, que adianta eu chegar ao topo da montanha e lá não ter quem abraçar. Por quê? Porque tem gente que, como eu falei, perdeu a esposa, perdeu o marido, perdeu os filhos, deixou todo mundo para trás e se esqueceu do seu território. A galinha não, ela sempre está olhando, perifericamente olhando para o seu pequeno território. Pode ser um pedaço de terra, um galinheiro, mas está lá olhando o que está acontecendo dentro da sua casa. Isso é importantíssimo para nós. Então nós precisamos estar olhando para o território. Segunda coisa, ou terceira, quarta agora, meu Deus, quarta coisa, é a questão da simplicidade. Olha só, simples, a simplicidade. Por quê? Porque a galinha, você já percebeu que ela dorme em qualquer lugar? Ela se vira. Quem é do interior sabe do que eu estou falando. Se não há puleiro, se não há galinheiro, ela vai se virar no meio do mato. E se não há mato, ela vai subir nas árvores, ela dá o seu voo de galinha e vai subir na árvore, vai se adaptar. Ela vai se adaptar nos arbustos, vai se esconder nos penhascos, se tiver algo que a proteja. Ela vai se virar. Pensa num animal, um animal que se vira e se adapta a qualquer lugar. Isso chama-se simplicidade. O próprio Jesus falou assim, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você sabia que o próprio Yeshua muitas vezes caía à noite e ele dormia no relento, dormia em qualquer lugar. Lógico, ele tinha uma casa. Você pode comprovar quando André foi até a casa dele e perguntaram, mestre, onde mora? Ele mostrou onde ele morava. E ficaram com ele aquela noite conversando com ele e ficaram muito assim, estarrecidos e atônitos e maravilhados onde ele morava e a glória que havia com certeza naquele lugar, porque ele era o Salvador. Inclusive, quando Jesus estava em casa, foi arrancado o telhado da sua casa para descer o paralítico ali que desceu pelo telhado, era a casa de Yeshua. Mas, por favor, não era uma mansão na praia, pelo amor de Deus, não era. Esqueça isso daí. Então, nós precisamos entender que Jesus se acomodava em qualquer lugar. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, significa, olha, vai cair a noite, eu nem sei onde vou dormir essa noite. Você tem coragem de me seguir? Então, Jesus tinha essa simplicidade, o nosso mestre tinha essa simplicidade. Agora eu conheço gente que essa pompa atingiu o seu coração, esse orgulho, que, meu irmão, esqueceram a simplicidade, esqueceram a força e a graça e a virtude de se adequar a qualquer situação. Paulo fala em Filipenses 4,13, posso todas as coisas que me fortalecem. Aí Paulo não está dizendo eu sou o super-herói que tem o peito de aço e eu sei fazer tudo, não. Se você ler o contexto, você vai ver que ele está falando que ele sabe passar fome, sabe ter abundância, como também sabe passar necessidade, frio, enfim, como sabe ter de tudo. Ou seja, eu me adequo a qualquer coisa. Eu fui criado nas missões, meu avô era missionário, meu pai sempre foi missionário. E ele gerou muitos filhos, 16 filhos. E ele nos ensinou a nos adequarmos a qualquer coisa. Porque nós não podemos deixar as coisas, como se diz aqui no Brasil, subir para a cabeça. Tem gente que na hora da prova se apavora e fica louco. E tem gente que quando conquista alguma coisa, fica todo orgulhoso. Não, sei ter abundância como sei passar necessidade. Já passei muita necessidade.
essa adequação precisa estar no cristão. E hoje em dia parece que só querem palcos, só querem coroas, só querem vencedores com seus botões, com suas medalhas, porque só os vencedores são aqueles que estão sendo reconhecidos por Deus. Isso é falso. Isso é falso porque há muita gente que nessa hora está sendo perseguida pela causa do Evangelho, nessa hora está sendo morta, está sendo estuprado, está sendo massacrado, triturado, moído por causa de Cristo. Então, precisamos entender que há momentos que passaremos por provações, perseguições e lutas. Então, essa galinha se adapta. É tão simples que se adapta em qualquer lugar. Ela tem uma simplicidade, come, fica ciscando, comendo um vermezinho, uma minhoca do chão, um inseto, ela se vira, meu Deus do céu. Quem é do interior e sacrifica a galinha, já se surpreendeu no papo da galinha ali, já encontrou um monte de coisas que você pode ser uma surpresa, porque ela come qualquer coisinha e vai se adaptando. Inclusive a galinha, o frango em si, é um animal puro, segundo as Escrituras. Então, ela tem simplicidade. Estão complicando o evangelho, gente, estão complicando, estão trazendo um evangelho complicado, um evangelho de malabares, um evangelho de, meu Deus, de mandingas. Essa é a verdade, o evangelho de mandingas, um evangelho de articulações, um evangelho de aparatos, de técnicas, tanta coisa, e está faltando voltar a ser simples, voltar ao Evangelho da Cruz. Eu estou aqui novamente falando, é necessário voltar ao Evangelho da Cruz, é necessário voltar ao Evangelho da graça, da simplicidade da graça. Como falta isso, gente do céu. Tem muita águia besta aí, muita águia besta voando nas alturas, fazendo um monte de coisa doida, mas se esqueceram que Jesus disse: queria ser como uma galinha, com a galinha que junta os pintinhos, com simplicidade. Que mais? A águia sabia que ela é solitária. Ela é muito solitária. Anda sozinha, não se vincula com ninguém. Ela é a caçadora, ela é a de olhos frontais, ela é a ave que tem ar de superioridade. Mas a galinha não. Ela vive facilmente. Você pode ver um galinheiro, estão todas juntas, estão lá. Elas compartilham. Elas estão juntas, elas estão sempre em bandos. Você pode criar numa granja, milhares e milhares de galinhas vão estar lá, os frangos, as galinhas, beleza? E tudo em comunhão. Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vinham em união. É como azeite, como óleo que desce sobre a cabeça, olha na unção. Então, hoje em dia está faltando unidade. Cada um prega sua, não é nem doutrina, mas sua placa e sua denominação, seus dogmas denominacionais. Cada um levanta uma bandeira do seu time e parece que não existe mais igreja. E o Eterno está falando: eu quero juntar meu povo. Jesus, antes de partir, ele orou ali no Getsemane, ele disse que eles sejam um. Que eles sejam um. Olha o pedido: simplicidade. E aqui também o número 5 é unidade. A galinha vive em unidade. Embora a águia é solitária, a galinha, ela está sempre com as companheiras ali. Meu Deus do céu. Que mais? Número 6. Você sabia que a águia demora muito para amadurecer? A águia tem um trabalho ali, parece que forçado para criar do filhote, depois é expulso o filhote, como eu falei. Ele é forçado a sobreviver voando. Chega, acabou, vai-te embora, expulsa ele do ninho. Agora a galinha não, ela sempre vai estar ali nesse processo até o pintinho amadurecer. A águia demora muito, são meses e meses e meses para a águia amadurecer. Mas o frango e a galinha, em 40 dias, 50 dias já se torna adulto, já amadurece. E isso é necessário na igreja, ter prontidão para amadurecer, ter prontidão para receber alimento sólido, como diz Paulo, para receber autoridade e virtude do Eterno, para estar em prontidão, para não ser mais criança. Sim, existe o período onde o novo convertido ele é uma criança comparado à criança que deseja o leite para ser nutrido, mas Paulo falou também: ei,
Tem uma hora que eu não posso dar mais comida forte para você, vou ter que dar leite de novo, porque vocês não amadureceram. Quantas vezes ele corrigiu gente carnal que não amadurecia? O escritor de Hebreus, que eu creio que é Paulo também, ele fala claramente ali no capítulo 5, quantos de vós era para ser mestres? Quanta gente era para ser mestre, era para ser um homem dotado de virtude, já amadurecido, mas tem gente que passam os anos e persiste em ser tratado como uma criança espiritual. E nós precisamos de sã doutrina, nós precisamos de comida forte, precisamos de comida que nos sustente, nos nutra, para que possamos ter autonomia e graça no eterno, para podermos estar firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Então, ponto número 6, vou colocar aqui do lado do número 6, maturidade. A rapidez, a habilidade desse tarnegol, né, que é o frango, o tarnegolete, que é a galinha, de amadurecer e já se virar e já começar a sua caminhada, a sua vida e cumprir sua função. É o que falta na igreja. Muito mimimi, muita gente dodói, muita gente apresentando queixas absurdas, sabendo que todos nós não valemos nada. Todos nós temos defeitos, todos nós somos farinha do mesmo saco, irmão. Não adianta apontar os defeitos de um de outro, mas todos nós somos tão falhos. Porém, existe uma decisão. Eu não quero coisa errada, eu não quero coisa maligna, eu não quero me desvirtuar, eu quero amadurecer, eu não quero o evangelho adulterado, eu não quero comida estragada, eu quero o evangelho santo e puro, e eu vou crescer, vou amadurecer, e não quero conversas fábulas, não quero fábulas. Paulo fala sobre isso, fábulas, não quero fábulas, quero o evangelho puro, verdadeiro, e quero crescer e amadurecer na graça, no poder do eterno. Então, olha só quantos exemplos temos aqui na galinha, e tomara que esses exemplos sirvam para a nossa vida e que possamos viver uma vida de liberdade, de sustentabilidade e firmeza com o nosso Senhor, tá bom? Se você quer estudar conosco, venha, te convido para estudar online conosco. Na descrição do vídeo nós temos aí o universidadedoreino.com. Clique lá, www.universidadedoreino.com, e você pode estar estudando conosco e mergulhando em muitas matérias, muitos PDFs, apostilas, coisas preciosas. Eu sei que você estará abençoando esse ministério, que está numa grande obra. Estamos numa grande obra. Tudo que nós fazemos para promover uma grande obra. Deus te abençoe. Um abraço e um beijo no coração.